Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre as angiospermas. Vocês lembram lá na evolução das plantas que a angiosperma é o último grupo, é o grupo mais evoluído, porque possui flores e frutos, né? Então, as angiospermas elas estão divididas em dois grupos. Um grupo é chamado de monocotiledônia e outro de dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, tá? As monocotiledôneas, elas diferenciam-se das dicotiledôneas por conta do cotilédone, que é uma estrutura de reserva nutritiva que elas possuem durante o desenvolvimento, né, quando elas são bebês ainda. Por exemplo, as monocotiledôneas, elas apresentam um cotilédone somente. As eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, elas apresentam dois cotilédones. Quando elas estão desenvolvendo, que assim, ó, essa estrutura nasce, imagina quando vocês plantaram um feijãozinho lá quando vocês eram crianças, aí tem aquela estruturazinha aqui do feijão que forma, né, como se fosse uma coisinha meio resistentezinha, parece que tem carboidrato ali, assim. Aquilo ali, o cotilédone, ele vai auxiliar durante o processo que ele ainda não consegue fazer fotossíntese, tá? Então, a diferença entre a quantidade de cotilédones, ela está expressa, né, para diferenciar uma dicotiledônia de uma monocotiledônia. Então, monocotiledônia 1, eudicotiledôneas 2, tá? Outra coisa que diferencia elas é que o feixe vascular, quando você faz um corte no caule, ele apresenta de forma irregular nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas ele é cilíndrico. Imagina que você pegou o caule de uma flor, né? Uma planta, e aí você cortou. O feixe vascular seria um xilema-floema. No caule das monocotiledôneas, o feixe vascular ele aparece totalmente disperso. Já no caso das dicotiledôneas, ele é circular. Ele apresenta uma ordem, né? Ele circunda, né, a parte externa e o que você tem aqui também de tecidos, tá? Que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então, esse aqui é irregular, monocotiledônea. Dicotiledôneas, elas apresentam de forma circular, tá? Em relação às folhas, nas monocotiledôneas, elas são paralinérvias e nas eudicotiledôneas, elas são reticuladas, tá? A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for aprender sobre folhas, tá? Em relação à flor, nas monocotiledôneas, elas apresentam 3 pétalas, então elas são chamadas de trímeras. Nas eudicotiledôneas, são pentâmeras. Elas apresentam 5 pétalas ou múltiplas de 5, tá? Já em relação à raiz, as monocotiledôneas apresentam raiz fasciculada e as eudicotiledôneas, elas apresentam raízes pivotantes. O que seria uma raiz fasciculada? A raiz fasciculada, ela parece uma cabeleira, tá? Ela não tem um destino certo de crescimento. Ela vem dessa forma. Já a raiz pivotante, que é a raiz das dicotiledôneas, elas apresentam um esquema de crescimento, tá? Essa raiz ela apresenta um esquema de crescimento. Ela cresce para uma única direção, que, né, vai a favor da gravidade, tá? E aí ela apresenta as suas regiões aqui de absorção, crescimento. Ela tem uma capa aqui que chama coifa, que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? E como exemplo das monocotiledôneas, nós temos o arroz, as ervilhas, né, a cebola. E das dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, nós temos o feijão, né, a maçã, a pera, o abacate, né? Em relação às características gerais das angiospermas,
Elas são plantas vasculares, né, traqueófitas, possuem vasos condutores, apresentam flores e frutos. A flor é um atrativo para polinizadores, né? A cor da pétala atrai, né, ela para o pássaro, a abelha, para poder ter, né, um agente que vai transportar o grão de pólen para outra planta, para favorecer a reprodução sexuada. Elas formam sementes que ficam armazenadas, né, dentro do fruto. O fruto protege essa semente. O fruto é o ovário, desenvolvido, né, que vai proteger a semente. Elas formam flores verdadeiras com sexos distintos ou monóicas, né, com um único sexo, que apresentam, são hermafroditas no caso, né, o sexo masculino e o feminino numa mesma flor, né. Ela tem a geração esporofítica maior e mais independente do gametófito, tá? A geração de formação de esporo, ela é maior e ela independe dos gametas, tá? A geração gametofítica, ela é menor e ela depende do esporófito, ok? A fecundação é dupla. O que significa isso? Que ela forma um endosperma, também igual às gimnospermas, tá? Lembra? Só que a gente vai ver que é diferente, porque ela apresenta uma célula 3N, tá? Os óvulos apresentam um tegumento duplo, a gente vai ver também, tá? A fecundação é sifonógama, ela depende do tubo polínico, ela não depende de água igual as briófitas e as pteridófitas. E a reprodução, ela pode acontecer por alternância de gerações, tá? Vou apresentar para vocês uma flor aqui agora e como ela é dividida, tá certo? Como que fica mais fácil a gente entender para a gente conseguir compreender os termos quando nós começarmos a ver as reproduções, tá? Então aqui a gente tem uma flor, certo? A flor, ela apresenta o carpelo, que é a parte feminina, e o estame, que é a parte masculina, tá? No carpelo, a gente encontra, né, o conjunto de estruturas femininas, que é chamada de gineceu, onde a gente consegue encontrar o estigma, o ovário e o estilete. O estigma é essa região aqui onde vai conectar o grão de pólen, tá? O estilete é esse tubo comprido que vai conectar o estigma, que vai, né, funcionar como um canudo, para encontrar o grão de pólen e poder encontrar o óvulo aqui, tá? E o ovário, que é o lugar onde o óvulo fica armazenado, tá certo? Então aqui nós conhecemos o gineceu, certo? A parte masculina, conhecida por androceu, ele nos apresenta o filete e as anteras. As anteras são as produtoras de grão de pólen e o filete, né, é a parte que vai dar um apoio, né, e também vai auxiliar, né, nessa produção, tá certo? Aí a gente tem aqui as pétalas, que são atrativas para os polinizadores. Nós temos as sépalas, tá? Nós temos o pedúnculo, que seria o caule, né, que auxilia no suporte dessa planta, tá? O receptáculo floral, que vai dar um apoiozinho aí à flor, certo? E temos mais algumas estruturas que a gente vai conhecer daqui um pouco, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá dentro da antera, tá? Lembra que aquele lugarzinho lá que eu disse na lousa anterior, que é onde forma o grão de pólen? Então, o que acontece lá dentro? Ela tem uma célula chamada microesporângio, tá? Que ela sofre uma divisão lá e ela vai formar um microesporócito. Através de um processo de meiose, ela vai formar um micrósporo, tá? Esse micrósporo ele vai germinar dentro da antera e vai formar o grão de pólen,
tá? Imagina que aconteceu a fecundação numa planta. Então, um agente polinizador pegou esse grão de pólen e levou ele para o estigma de uma planta. Quando ele atinge o estigma, aqui nessa região aqui, o que vai acontecer? Esse grão de pólen, ele vai começar a formar o tubo polínico, que vai chegar aqui e vai envolver, né, todo o óvulo, certo? Ele chega no ovário e ele envolve o óvulo. A partir deste momento, as células começam a entrar em divisão. Aí elas dividem uma vez, dividem 2 vezes, até 3 vezes. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação de 8 células diferentes, tá? Essas células se formam dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Uma bem do ladinho da outra. O que acontece? Essas aqui de cima, essas 3, elas são chamadas de antípodas. As 2 do meio são chamadas de núcleos polares. São essas aqui. E essas aqui, a do meio é a oosfera. E as 2 células do lado são chamadas de sinérgides. Ok? O que vai acontecer? Quando o tubo polínico vai entrar em contato com isso, depois lá que envolveu, a gente tem uma célula germinativa que vai fazer o seguinte. Ela tem 2 núcleos gaméticos, tá? Que são esses aqui. Desses núcleos gaméticos, um vai entrar em contato com a oosfera. Ó, um núcleo germinativo fecunda a oosfera. Dessa fecundação, tá, vai formar um outro ser, que você vai ver ali já já. Aí o que acontece? Núcleo gamético fecunda a oosfera. O outro núcleo gamético, né, vai fecundar os núcleos polares, que são esses que ficam aqui no meio. Tá? Quando eles fecundam os núcleos polares, essas células elas passam a ser 3N, ou seja, triploides. Por que triploides? Porque elas têm a capacidade de transformar em substâncias nutritivas que vão servir de nutrição para o embrião. É chamado de endosperma. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de gimnosperma? Lá na sala de aula? Então. Aí ela vai se transformar em endosperma. Tá? Ela se desenvolve e forma um endosperma. Essa porção toda aqui. Ok? E aí, ó, o outro núcleo vai fecundar os núcleos polares para formar o endosperma. Dentro do órgão forma a semente, tá? Que vai ser aqui. O óvulo forma-se um embrião, né? Que vai ser um embrião diploide, 2 Ns. E o resultado dessa fecundação entre o núcleo gamético e o núcleo gamético e a oosfera vai dar resultado, tá? Aqui, ó, no óvulo, tá? Ele vai formar um embrião, ok? E aqui por último que eu já tinha colocado, já falei para vocês, que vai formar, né, o endosperma com a semente com a capacidade de nutrição. Bom, pessoal, essa aula é confusa um pouquinho, bastante, não sei. Tá um pouco diferente do conteúdo da apostila de vocês. Ah, e outra coisa, tem a reprodução assexuada, tá? Ela é bem simples. A gente vai ver nos próximos capítulos, que são mais legais, inclusive, que fala sobre histologia, tá? E a gente vai ver que elas têm tecidos meristemáticos. E esses tecidos ficam normalmente nas gemas, tanto apical de caule quanto de raiz. O que vai acontecer com essas gemas? Elas conseguem se desenvolver assexuadamente. Por exemplo, se eu cortar um pedacinho e colocar para crescer, vai dar origem a uma nova planta. E é mais ou menos assim que elas se reproduzem assexuadamente. Eu pego um pedaço do caule ou um pedaço da raiz e coloco na água. Tá? E aí essas células vão se dividindo até formar um indivíduo novo.
ok? Lembrando que a vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética. E a desvantagem, né, da reprodução assexuada é realmente que ela vai reproduzir um indivíduo igual a ele, né, com a mesma característica genética, inclusive, ok? Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp.